Falar de Salvador Allende é falar sobre uma memória a ser construída. Não dá para discutir o nome e sua história sobre uma perspectiva de pretérito. Pelo contrário, acho que Salvador Allende ele evoca o futuro. Ele evoca o futuro sobre várias perspectivas. Primeiro, porque não é um movimento que se inspira numa figura mítica construída sobre a perspectiva de encontrar heróis. Ele se torna herói pela sua consequência. E isso é inspirador. Na manhã do 11 de setembro, Salvador Allende, por exemplo, ele foi informado que o golpe estava em curso. E tinha algumas possibilidades, e essas possibilidades foram oferecidas. Uma delas era entrar num carro oficial da Embaixada Mexicana e ir até um aeroporto e receber um asilo político. Existiam outras possibilidades oferecidas, inclusive pelos golpistas, que mais tarde se descobriu que era uma armadilha, iriam explodir o voo. Assim como outras explosões de figuras notáveis, como o caso do Orlando Letelier, né? Então, de explodir, matar e trair. Acho que o governo golpista do Pinochet tinha isso muito claro. Ele claramente assessorado por um movimento imperialista liderado pelos Estados Unidos. Mas esse não é o ponto. O ponto é que nesse horário se lhe deu essa oportunidade. E Salvador Allende diz: não. Eu tenho que ir a La Moneda. E por que ele vai a La Moneda? Porque exatamente um ano antes, no Estádio Nacional, ele dá sua palavra. Ele diz que o presidente do Chile, eleito democraticamente, só sairia morto do Palácio de Governo. Portanto, se a imagem que a gente está guardando dele fosse a de alguém que saiu algemado, de alguém que saiu humilhado, alguém que saiu preso, condenado, talvez não estejamos aqui nesse momento evocando o seu nome para o futuro. Mas não. Estamos falando de alguém que, na serenidade de suas palavras, entendeu seu papel histórico. Estamos falando de alguém que, sim, serve de referência. Alguém que a história vai lembrar. Pinochet, por exemplo, podem dizer o que quiser. Ele morreu pelo que era, como um louco, um sociopata. Porque assim foi declarado. Porque ele estava preso, né, em Inglaterra e ele vai para o Chile. Quando ele vai para o Chile, ele teve que renunciar a ser senador vitalício e uma série de outros cargos que ele tinha, porque ele argumentou que ele era insano. Acho que nesse ponto ele era mesmo. Mas Salvador Allende não. A figura de Salvador Allende é a figura que, ao contrário, assume e se responsabiliza, ganhando a tranquilidade de que em breve a tarefa será constituída, porque ele não se conjugava na primeira pessoa do singular. Não era o eu, era o nós. Salvador Allende tinha uma outra característica. Ele fazia uma leitura sobre o que era o povo e como comunicar-se com ele, de tal maneira que ele era ouvido e entendido. Ele sabia se comunicar com a academia, ele sabia se comunicar. Ele evocava um elemento importante dessa comunicação com a esquerda, que é a unidade. Ele conseguia unir. Então, quando nós falamos sobre a memória, por que é tão importante? Porque hoje, Salvador Allende ele está vivo. Está vivo na memória
dos jovens que vão movimentar e criar fissuras maiores nessas placas tectônicas, o que foi o movimento secundarista dos pinguins. Pinguins? Por que pinguins? Bom, são pinguins por outra circunstância. É a roupa que no Chile se usa, que são roupas de terno, gravata, e os universitários, brincando com eles, chamam eles de pinguins. Os mesmos universitários, que são chamados de descabelados, chascones, pelos pinguinos, pelos jovens secundaristas, também vão para a rua. A sociedade vai para a rua, os chilenos acordam e começam a dizer: não queremos mais alternativas que não respondam a mudar um país. Esse país tem que ser refundado. Aí está Salvador Allende. Quando os jovens pulam as catracas dos metrôs e vão criar um movimento para dizer: acorda, país. Aí está Salvador Allende. Quando a sociedade vai às ruas e ocupa como nunca ocupou, gritando para ser ouvida em uníssono, ali está Salvador Allende. Quando se tiram os monumentos de torturadores genocidas, ali está Salvador Allende. Quando se começa a construir um país novo, pluricultural, plurinacional, equitativo, feminista, através de uma nova Constituição, onde incluam povos originários, aí está Salvador Allende. Quando se fala sobre a possibilidade de entender e integrar essa América e não dar para 7 famílias o mar e se discuti-lo continentalmente, permitindo aos bolivianos ter acesso, aí está Salvador Allende. Quando nós falamos de uma América integrada, identitária, falando uma linguagem própria e não reproduzindo dogmas, aí está Salvador Allende. Quando nós discutimos a luta pela liberdade de presos políticos, aí encontramos a nosso querido Xixo, porque assim chamávamos ele. Quando discutimos que a tortura, a violência não são uma resposta para a civilidade, aí está Salvador Allende. Então, a pergunta que se faz, uma pergunta concreta e direta: o que nós queremos? Pois é, esse futuro tem que estar impregnado com os valores de Salvador Allende. Essa é a nossa homenagem, esse é o nosso reconhecimento, essa é a nossa luta. Salvador Allende, ele vive porque as ideias não se matam. As ideias não se acabam com fuzil. Ao contrário dos fascistas que se acovardam, que não têm coragem de enfrentar nem o juízo da história, nem o juízo legal dos processos sociais republicanos, Salvador Allende assumiu esse papel. E para se ter uma noção do papel culturalista, integrador, a gente pode pensar um país que sonhava, que sonha e sonhará. Porque o sonho não para por aqui. Temos muito que construir. A ideia de uma pátria socialista ainda está no horizonte. A ideia de fazer a nossa revolução está no horizonte. E nela o vemos projetado. Em homenagem a ele, em homenagem aos nossos, é que hoje dizemos presente, presidente. Viva Salvador Allende!